Olá, meu querido amigo! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia, Fazendo Amigos para Deus. E chegamos no estudo de número 4, o poder da oração intercessória. Esta lição ela vem falando sobre evangelismo, testemunho, oração, como apresentar Cristo às pessoas que ainda não conhecem. E você vai me dizer que são assuntos fáceis. São assuntos fáceis, mas difíceis de serem praticados. E é por isso que estamos revendo novamente um assunto como a oração. Podemos ver novos pontos de vista e também é um chamado para que nós oremos mais. As outras lições sobre profecia, interpretação da Bíblia, são temas mais difíceis, são abstratos, são conceitos, mas esse aqui é um tema prático. É fácil, mas precisamos nos esforçar para praticar. Antes de iniciar, eu gostaria de falar aqui do livro Música no Tempo do Fim, do Leandro Dalla. Muitas pessoas pediram nos comentários, olha, eu gostaria de ganhar esse livro também, como eu faço para adquirir? O que eu tenho que fazer? Envia um livro para mim, Tiago. E é o seguinte, o autor do livro, Leandro Dalla, está dizendo para você enviar um e-mail para ele, porque ele vai lhe dar o livro de graça, viu? Isso aqui é gratuito e não é um livrinho fininho, não. Olha aqui, ó, 250 páginas. Então isso aqui é compromisso missionário com você. Um livro que tem conteúdo. Você vai ter que escrever para ele, ó. O e-mail dele eu anotei aqui na minha lição. ledallasbs@yahoo.com.br. Está aqui uma faixa aqui embaixo no vídeo, né? E estará também na descrição. ledallasbs@yahoo.com.br. Escreva lá dizendo, Leandro Dalla, eu gostaria de receber um livro, né? Envie os seus dados, o seu endereço e você vai ter que pagar a remessa, né? Porque senão ali fica demais, você vai ter que pagar o frete dos correios, é coisa baratinha, mas o livro é gratuito, tudo bem? Faça bom proveito, leia de tudo, leia os materiais da igreja. Há um outro livro também do pastor Roger Morneau que eu indico para você ler e dá para você ler durante essa semana, é um livro muito curtinho, Respostas Incríveis à Oração, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. É a editora oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Respostas Incríveis à Oração do pastor Roger Morneau. Aquilo vai mexer com você, viu? Aquilo vai fazer a sua fé explodir dentro do seu coração, principalmente porque é um livro sobre oração intercessória. Mas então, os membros da igreja do Novo Testamento sentiam a necessidade de orar. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Assim começou a igreja cristã. Observe que os discípulos oraram, eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra com intrepidez e confiança. Os discípulos não suplicaram essas bênçãos somente para si, mas quando oraram, intercederam por outras pessoas. Isso aqui é a base, isso aqui está no começo. A igreja nasceu de uma reunião de oração, depois que Jesus havia ido embora, os discípulos receberam poder depois de orarem, depois de se dedicarem pela comunhão, receber o Espírito Santo. E esse é o segredo da vida vitoriosa. Não é uma caminhada com Deus, um labirinto da fé, é um programa ou um batismo, nada que você tenha de fazer algo externo. Não, você quer ter comunhão com Deus, quer ser revivado? É a leitura da Bíblia, as histórias da Bíblia, meditação e a oração. Falar a Deus como um amigo. E hoje vamos enfocar aqui a oração em prol dos outros. Qual que é o panorama que esta lição nos traz? Olha, domingo, uma luta cósmica, né? O grande conflito entre o bem e o mal. Depois, Jesus, ele orava pelas outras pessoas. Depois, os apóstolos oravam pelas igrejas. E depois, o que eu e você devemos fazer ao orar pelos outros. Então segue, né, uma linha, um fluxo de raciocínio. Então, uma luta cósmica. Pergunta 1 traz o texto de Apocalipse, Efésios e Coríntios. Como essas passagens influenciam nossa compreensão da oração intercessória?
que isso aqui tem a ver com oração? Apocalipse 12, que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos e não mais se achou lugar para o dragão e seus anjos. Satanás, a antiga serpente, né, eles foram expulsos do céu. Então, eles vieram para onde? Para a terra. Fizeram Adão e Eva cair. E Satanás tornou-se o príncipe deste mundo por usurpação. Tomou a coroa, né, de príncipe que estava ali nas mãos de Adão e ele se apossou desse planeta. O que isso tem a ver conosco? Que nós nascemos nesse planeta, somos filhos de Adão e de certa forma estamos escravos de Satanás, escravos do mal, ok? Porque todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado e o filho precisa o libertar e o transportar para o reino da sua maravilhosa luz. Então, é a guerra entre o império das trevas e o reino da sua maravilhosa luz. Um grande conflito entre o bem e o mal, entre Miguel de um lado e entre Satanás de outro. Tiago, o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver que não sabemos de tudo que está além das cortinas. Existe uma guerra pelo universo. Lúcifer acusou a Deus, que Deus é injusto, que Deus é cruel, que Deus não tem amor, que Deus exerce coerção, ele quer adoração por medo. E agora os homens caíram e Satanás falou, olha, estes homens nunca mais obedecerão à lei de Deus, porque a lei de Deus é injusta e se você discordar de Deus, ele te queima. É isso aqui que está por trás do grande conflito. Então todo o universo está olhando aqui para o planeta para saber como que Deus vai se livrar dessa acusação de tirano. Deus poderia ter destruído Satanás com um raio. Tchá! Acabou a rebelião. Mas as pessoas não entenderiam o que se passa e serviriam a Deus por medo. Então Deus permitiu que o conflito se desenrolasse e nós não sabemos tudo o que se passa atrás das cortinas. Então, por que precisamos orar pelas outras pessoas? Né? À luz do grande conflito entre o bem e o mal, quando oramos, Deus pode fazer mais do que se não orássemos. Por que Deus não salva todos? Por que Deus já não faz tudo? Eu não sei, nós não sabemos tudo que está envolvido ali. Entendam que Deus ele está sendo acusado por Satanás. Lembre do caso de Jó. Satanás falou, claro que Jó adora o Senhor. Você comprou a obediência dele com dinheiro, né? Tira dele o dinheiro para você ver se Jó vai adorar o Senhor. Aí Deus falou, pode tirar. Jó não sabia dessa história. Jó não sabia o que estava por trás da cena, mas ele foi fiel a Deus. Aí Satanás, não, mas ele tem 10 filhos ali, né? Aliás, ele está com saúde, agora pele por pele, e o homem, né, vai pedir misericórdia, ele não vai suportar. E aí Deus falou, tudo bem, tire a saúde. E Jó ficou na miséria sem saúde. Jó não sabia do que estava por trás. E ali foram seus amigos, tudo aquilo que se passa. Então, existe aonde Satanás pode atuar, onde Deus atua, e nós não sabemos. O que nós sabemos e precisamos fazer é orar. Porque quando oramos, Ele pode fazer mais do que se não orássemos. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que Ele não daria se não pedíssemos assim. Que coisa interessante. Precisamos orar pelos outros. Às vezes a pessoa já queimou todas as suas oportunidades. E por ele mesmo, Deus fez tudo o que Deus podia fazer. Mas quando nós oramos, Deus fala assim, olha, por causa desse outro meu servo fiel aqui, eu ouvi a oração dele e vou dar mais uma oportunidade para essa pessoa. Precisamos realizar a oração em favor dos outros, porque existe um grande conflito por trás das cortinas e nós estamos no palco, somos espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. Agora, Efésios 6:12, né, na linha do que nós estamos estudando aqui, diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu gosto muito desse verso, sabe? Porque quando você se decepciona com um amigo, com alguém da família, com o seu cônjuge ou com o seu filho, e quando você às vezes vê uma fraqueza em outra pessoa, você tem que se lembrar de que por trás estão as forças do mal. A sua luta não é contra a sua esposa. Querida esposa, sua luta não é contra o seu marido.
Por trás estão anjos, estão demônios, querendo atiçar vocês dois ali, querendo fazer vocês entrarem em discórdia para desonrarem a Deus, para provarem que a acusação de Lúcifer de que a lei não pode ser obedecida é uma acusação verdadeira e que o caráter de Deus, tão santo quanto a sua lei, é um caráter falso, tirânico. Então você vai olhar e vai falar assim: Senhor, tem misericórdia daquela pessoa que está tentando me atingir, está tentando falar mal de mim, está dando não gostei aqui nesse vídeo, né? Está tentando prejudicar o ministério, está falando mal do pastor, está falando mal do ancião. Tem misericórdia de Deus. Sua luta não é contra essa pessoa, sua luta é contra o diabo. Sua luta é contra os anjos caídos. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra as pessoas de sangue e de carne. Contra essas você deixa com Deus. Agora, quanto aos demais, você vai precisar de poder para você e para as outras pessoas para resistir às tentações. 2 Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa milícia não são armas carnais. Você tem armas diferentes. Você tem as armas da oração, a arma do raciocínio bíblico, não é da filosofia e da sabedoria humana, é da sabedoria divina para anular os sofismos que tentam invalidar a nossa fé, os fundamentos, a teologia sistemática sobre a qual nos assentamos aqui. Parte de segunda-feira, Jesus, o poderoso intercessor. Leia Lucas 3:21. O que esses textos, 5:16, 9:18, revelam sobre a relação entre a vida de oração de Jesus e sua efetividade no ministério. Jesus orava constantemente, Jesus subia ao monte para orar, Jesus estava sempre na natureza orando e ele, sendo o Filho de Deus, orava e tinha essa necessidade, orou por noites a fio, noite inteira, antes de escolher os discípulos. Como eu e você podemos fazer escolhas sem orar? A pessoa quer escolher um namorada para se casar, quer escolher a profissão, quer escolher o futuro. Se não orar, não saberemos fazer as escolhas corretas. Onde você está treinando para a sua batalha? Se Jesus precisou treinar para essa batalha espiritual, e eu e você precisamos orar muito mais. A oração é um meio determinado pelo céu para reunir nossas incapacidades e fraquezas com o poder onipotente de Deus. Agora, leia Lucas 22, 31 a 34. Que garantia Jesus deu a Pedro a fim de prepará-lo contra as tentações? Vamos lá? Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Talvez eu e você estamos achando que estamos muito fortes. Vamos à igreja, cantamos, participamos do Impacto Esperança, visitamos os lares, distribuímos cestas básicas. Mas a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Você tem que enfrentar o diabão. Você tem que enfrentar Satanás, que está como um leão rugindo. Você teria coragem de entrar numa jaula com um leão? Como muitos artistas no circo fazem? Eles o fazem porque têm um preparo, porque sabem até onde podem ir, até onde não podem, sabem como domar aquele animal. Podemos nós domar o diabo. A Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora você tem que treinar. Se você não gastar horas de oração, o diabo não vai fugir de você. Imagine você todo sedentário espiritualmente e Jesus vai falar assim: agora tem que correr. E você não vai ter forças para correr. Muitas pessoas sonham em ser atletas olímpicos, atleta de maratona, de natação. Essas pessoas têm que acordar todos os dias e treinar 8, 10, 12 horas por dia. Não comem chocolate, não comem açúcar, têm uma dieta centrada, pesam o prato todos os dias, não pode sair para festa, não pode sair para isso. Tem que treinar 6, 7 dias por semana. Tem um preparo porque estão buscando uma coroa terrestre. E você que está buscando uma coroa imortal, como você vai sobreviver nesse grande conflito? Sem o preparo da oração. E agora, orações intercessórias de Paulo
terça-feira. Nas linhas a seguir, liste os diferentes pedidos que Paulo fez em favor dos Efésios. E aí lá em Efésios 1, 15 a 21, eu encontrei que Paulo pediu que Deus concedesse sabedoria e revelação aos Efésios, iluminação para entenderem a palavra. E que Deus também desse a conhecer a riqueza da glória, da herança dos santos. Queridos amigos, aqui no livro Eventos Finais, o último capítulo se chama A Herança dos Santos. Eu tenho um sermão com esse título, eu gosto muito desse assunto. Todas as coisas que nós vamos ganhar no céu, se tão somente você conseguir olhar além da cortina. Muitas pessoas estão presas aqui neste mundo e nas outras coisas. Temos que trabalhar, temos que nos sustentar, exato. Mas você se trabalhou, você está sustentando e agora? O seu tempo é trabalhar para ganhar fiéis para o reino de Deus, porque tudo aqui vai passar, tudo vai ser destruído, tudo vai ser queimado. E o que tens preparado para a tua alma? Né? Onde você estará naquele grande dia? Então, nós precisamos pensar na riqueza que nos está proposta e naquilo que vamos receber. E se a morte chegar para você com 30 anos, foi missionário lá no mundo muçulmano e foi decapitado, nem sentiu, morreu. E agora ele está aguardando a volta de Jesus, está aguardando a ressurreição e uma herança imortal espera. Quando olhamos as coisas pela perspectiva da eternidade, os maiores sofrimentos ficam muito pequenos aqui na terra. E ali na primeira visão de Ellen White, quando ela entra diante da árvore da vida e os irmãos Fitt e Stockman vêm correndo, eles morreram antes de 22 de outubro de 1844, e eles vêm correndo e perguntam o que foi que aconteceu com o movimento adventista, o que foi que aconteceu depois que nós dormimos. E Ellen White simplesmente não consegue responder, ela não consegue falar, ela simplesmente olha para eles e diz assim: é muito barato conseguir o céu, foi muito fácil, foi muito pouco que Deus pediu diante da herança que Ele nos concede. E Paulo orou para que Deus desse a conhecer a riqueza da herança que nos espera para os Efésios. Leia Filipenses 1, 3 a 11 e observe o tom da oração de Paulo se você fosse membro da igreja de Filipos e recebesse uma carta como essa, compartilhando não apenas o fato de que Paulo estava orando para você, mas também o conteúdo de sua oração. Como você se sentiria e por quê? Vamos lá. Filipenses, capítulo 1, verso 3. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, Paulo agradecia por todas as coisas e eu listei outras mais na pergunta 5. Pela cooperação no Evangelho, porque eram participantes da graça comigo, Paulo pediu para que o amor e o conhecimento deles fossem aumentados. E ali no verso 10 diz assim: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Tudo que eu desejo para a minha alma é ser inculpável naquele dia, ou como Paulo coloca em outro lugar, irrepreensível, como astros brilhando na escuridão deste mundo. É isso que Paulo pediu para a igreja dos Filipenses e também ele pede para os cristãos de todas as épocas. Já pensou você trabalhar para que a consciência não seja esmagada por culpa? Puxa, hoje eu cheguei atrasado ao pôr do sol. Puxa, eu não estou devolvendo meu dízimo, eu não estou orando. E aí a consciência começa a ser culpada, você passa a ser repreensível. Mas Paulo orou para que aqueles crentes fossem irrepreensíveis, como José, como Daniel, cujos inimigos não encontraram nenhum defeito, a não ser que colocassem o seu rei, de Daniel, contra a sua religião, para encontrar algo de Daniel. E aqui diz aqui, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, você tem que deixar Cristo trabalhar em você. Há uma boa obra que se iniciou, agora ela precisa se completar até antes de se fechar a porta da graça, ok? Então, eu fico muito feliz em saber que Paulo deve ter orado não só por aquelas pessoas que iam ler a carta, mas para os que hoje também estão lendo a carta. Todos que leriam essa carta. Queremos dizer que nós oramos todos os dias por vocês que veem os vídeos, por vocês que compartilham, pelas pessoas que recebem os vídeos, para que Deus nos dê entendimento ao explanar a lição. Eu oro antes de estudar a lição, antes de gravar. Algumas pessoas
querem que nós façamos a oração, mas eu sempre procuro orar antes, porque nós queremos incentivar a sua oração particular, a sua individual, para que você fale a Deus com as suas palavras. Por isso que nós não gravamos a oração aqui antes da lição, mas nós oramos, só não colocamos no vídeo, ok? Quarta-feira, poderes invisíveis em atuação. E a lição nos chama a atenção para o livro de Daniel, capítulo 10, porque ali nós temos o assunto da oração intercessória e temos também parte das cortinas do grande conflito abertas, de modo que conseguimos ter um vislumbre do conflito que acontece nos bastidores da história terrestre. Era o ano de 539. Ciro havia conquistado Babilônia. Os 70 anos de dominação babilônica haviam se passado. E Daniel disse, olha, quando se cumprirem os 70 anos, o povo de Deus deveria regressar para Jerusalém. Só que, por algum motivo, isso aqui não está acontecendo. E Daniel, então, começa a orar, começa a jejuar, e ele começa a perguntar a Deus, Senhor, o que está acontecendo? O povo vai ficar mais tempo aqui, né? O povo não vai voltar para a cidade santa. E então, um anjo aparece para Daniel. O anjo sacode e fala, Daniel, Daniel, tu és amado de Deus. Vamos aqui, ó. Daniel, capítulo 10, verso 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Quantos dias Daniel já estava orando? 21 dias, 3 semanas. E quando é que Deus ouviu a oração de Daniel? Depois de 3 semanas? Ou logo no início? Ou logo no primeiro dia? Veja aqui. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Mas por que então demorou 21 dias e Daniel ficou ali fazendo jejum, orando? Aí ele explica, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Então, ao fim dos 21 dias, houve a vitória. Mas havia uma batalha entre 2 anjos. O anjo que veio falar com Daniel e o príncipe da Pérsia, que não era Ciro, era Satanás, o príncipe deste mundo, como as escrituras o reconhecem, o nomeiam, né? Ele recebe o título de príncipe deste mundo. Era o título de Adão, mas ele rouba o título de Adão. Ele é o príncipe do império das trevas, é o imperador por usurpação. Então, durante aqueles 21 dias, os 2 anjos lutando pela mente de Ciro. Ciro poderia dar o decreto, liberar o povo, ou poderia segurar o povo. Satanás queria que o povo fosse segurado. Satanás queria que a profecia não se cumprisse. E ele estava influenciando Ciro para um lado. Agora Deus estava influenciando Ciro para o outro. Havia uma profecia sobre Ciro lá em Isaías, muitos anos antes de que Ciro libertaria o povo. E Satanás, sabendo disso, fazia de tudo para que essa profecia não se cumprisse. Então havia ali uma luta. Uma luta não, talvez como as lutas físicas que conhecemos aqui, mas uma luta espiritual pela mente de um homem. Foi então que Miguel, alguém que é superior a um anjo, que é um título para Jesus. Se você olhar todas as passagens, anjo do Senhor, Miguel e Jesus, você vai ver que é possível combinar isso aí. O anjo do Senhor é Jesus, Miguel é o anjo do Senhor, Miguel é Deus, Jesus é o anjo do Senhor. Não que Jesus seja um anjo, mas esse é um título para ele, porque esse título quer dizer assim, quem é igual a Deus? É um título de desafio, de provocação ao príncipe da Pérsia, a Satanás. Então, quando Miguel veio, as forças do mal foram repelidas e foi ganha a vitória. E aqui a lição diz que, como você, no rodapé de quarta, vê a realidade do grande conflito em sua vida,
o que essa batalha lhe revela sobre as escolhas que você precisa fazer. Se o véu que nos cobre dos bastidores espirituais fosse removido e nós pudéssemos ver os anjos batalhando, como Eliseu falou para o jovem: Senhor, abra o jovem falou, né? Olha, estamos cercados, a cidade está cercada. Eliseu falou assim: Senhor, abra os olhos desse jovem. E quando os olhos lhe foram abertos, ele viu multidões e multidões de carros e cavaleiros, de anjos de guerra ao redor. E Eliseu falou: mais são os que estão conosco do que os nossos inimigos. Às vezes você, como cristão, se sente sozinho, se sente que muitos estão abandonando a Deus, muitos ímpios, muitos inimigos, e você: só eu, só estou aqui. Queridos amigos, só este planeta que pecou. O universo inteiro está do nosso lado. São muitas e muitas pessoas que estão torcendo pela sua vitória, que estão acompanhando dia a dia como se fosse um Big Brother. O seu anjo gostaria muito de tocar no seu ombro e dizer, como ele disse a Daniel: oh, José, Caroline, Maria, Jaciara, Noemi, você é muito amada. Eric, você é uma pessoa amada de Deus. Eu gostaria de dizer que eu ouço as suas orações, Deus ouve e Deus está respondendo, mas existe um conflito, continue orando. E no dia que nós pudermos conhecer esse anjo e conversar com ele, assim como Daniel conversou e soube disso, quão ansioso o seu anjo da guarda não está para que esse conflito termine, ele consiga conhecer você face a face. Aquela pessoa que desde criança ele está cuidando, ele viu tudo sobre você, ele conhece toda a sua vida. Eu desejo muito me relacionar com esses seres celestiais. Essa é a verdade que deve aquecer o nosso coração e fazer todos os tesouros deste mundo se ofuscarem diante dos tesouros de Cristo. Vamos aqui, então, querido irmão, você tem que se preparar para essa batalha, você tem que fazer as escolhas certas, você tem que escolher no investimento que vai valer para a eternidade. Quinta-feira, o foco na oração. Samuel, nas suas últimas palavras ao povo, disse o quê? Longe de mim que eu peque deixando de orar por vós. Jó também fala sobre a necessidade da oração intercessória. E eu destaco aqui o livrinho, mais uma vez, do Roger Morneau, que diz que quando nós vemos as situações, se nós oramos, Deus pode fazer mais do que se nós não tivéssemos orado. É como se alguém aqui de dentro da batalha estivesse dando permissão, estivesse abrindo um flanco no meio dos exércitos das trevas para que alguém fosse salvo. E respostas incríveis à oração. Adquira esse livro na Casa Publicadora, você vai ficar entusiasmado. Sua vida de oração vai receber um ganho, né, uma motivação maior por causa da leitura desse livro. Leia 1 João 5, 14 a 16. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você precisa orar sabendo que Deus ouve você desde o primeiro dia. E a oração da fé salvará o doente. Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas paixões que nós. Todavia orou e não houve chuva por 3 anos e meio. Tornou a orar e voltou a chover. Pessoas como nós, mas que oravam todos os dias, com disciplina, com horário, com intensidade, com fé. Você precisa orar sabendo que a oração será ouvida, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Você tem que ter a convicção de que Deus ouve e Ele vai operar. É claro que você não vai usar de prepotência e falar assim, eu quero que faça isso. Não. Deus, faça-se a tua vontade. Agora veja o verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feitos. Porque se orarmos e pedirmos alguma coisa ao Pai, em nome de Cristo, a fim de que o Pai seja glorificado, Deus vai conceder. E você tem que ter essa certeza. Você não sabe o quando, mas Ele vai conceder. O desejo de Moisés era entrar na terra prometida. E aparentemente Moisés ficou de fora porque ele bateu na rocha. Mas ele tinha um sonho, ele viu a terra. Deus falou, você vai ver, mas não vai poder entrar. E ele morreu ali, em cima do Monte Pisga. Só que mais de 1000 anos depois, quase 1500 anos depois, Deus falou, Moisés, chegou o dia que eu vou atender a sua oração.
Você vai pisar lá na terra prometida, na terra de Canaã que você não pôde entrar, mas com uma missão especial. Você vai consolar a Jesus que está lá no monte orando. Você vai consolá-lo sobre a sua difícil missão. Mas você venceu. Elias vai estar junto com você. Elias também venceu. Vocês já estão aqui no céu e vocês vão consolar a Jesus. E Moisés, então, tem a sua oração respondida. Queridos amigos, eu quero dizer para vocês que estou aqui passando a lição, estudando a Bíblia, mas eu nem sempre fui um jovem fácil. Eu tive uma adolescência muito complicada, eu dei muito trabalho para os meus pais, meus professores, quem sabe alguns deles estão assistindo aqui agora. Mas eu quero dizer que muitas pessoas oraram por mim, eu quero agradecer você, se alguém aqui orou por mim, muito obrigado. Mas em especial eu destaco os meus pais. Meus pais nunca deixaram de orar por mim. Meus pais, até depois de casado, ainda perguntavam, você fez oração? Está fazendo seu culto? Você orou com a sua esposa? E pais, não deixem de perguntar para os seus filhos, não importe se seu filho é grande. A Bíblia não pergunta a idade, a Bíblia diz de manhã, ao sentar, ao caminhar, ao deitar, ao acordar, ao dormir. Falarás estas palavras a seus filhos. Então meu pai me cobrava, mesmo depois de casado. Meu pai nunca deixou de orar por mim. E se eu estou aqui hoje passando a lição para você, é que minha mãe e meu pai gastaram horas orando para que Deus fosse misericordioso para comigo. Eu gostaria de ler um texto aqui, principalmente a você, pai, que tem um filho carente das suas orações, carente de Jesus, que talvez está com o coração duro, dando trabalho, distante dos caminhos do Senhor. Isso aqui é uma promessa, ok? Uma promessa de recompensa de que vale a pena orar. É o livro Eventos Finais, página 181 dessa edição aqui, está no capítulo 20. Quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão esta coroa à vista do universo reunido, indicando a sua mãe dirão, ela fez de mim o que sou hoje. Mediante a graça de Deus, seus ensinos e orações foram abençoados em favor da minha salvação eterna. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços, e dentro desses esforços está a oração intercessória, ganharam os filhos para Jesus Cristo. Não quer você, pai, ter o seu nome imortalizado pelos anjos? Por causa que vocês ganharam os filhos de Deus, por orações. Nunca deixe de orar pelos seus filhos. Talvez você esteja orando há 5, 10, 20, 30, 40 anos. Vale a pena. Valerá a pena. Deus está ouvindo as suas orações. E no momento certo, a providência divina se manifestará. Orem por nós. Estou orando por vocês. E que Deus nos abençoe.